Abramos nossas Bíblias, Salmo 64. Nós estamos todos os dias enviando um salmo, um texto, para que possamos assim nos edificar, possamos meditar na palavra do Senhor, o nosso Deus, todos os dias. Se você não tem recebido, eu tenho enviado essas mensagens pelo WhatsApp, basta você adicionar o meu número, estarei enviando para você, que é uma alegria para nós. Ontem, inclusive, uma irmã que não tem vindo à igreja, ligou para mim falando que o neto dela, ela está recebendo essas mensagens e ele disse que depois que começou a receber essas mensagens e receber o texto da palavra de Deus, ele percebeu que houve uma melhora muito grande na vida dele, que ele estava ansioso, estava nervoso, estava enfrentando muita ansiedade, e graças a Deus, a palavra de Deus é que nos cura, irmãos, amém? É a palavra de Deus que nos cura, não é porque o pastor está mandando, a única coisa que eu estou mandando é um versículo, mas a palavra de Deus nos cura, e se nós crermos realmente que o que nós vamos ler aqui nesta noite, é algo que é sagrado, é algo que é poderoso, que é algo que é sobrenatural, nós realmente podemos receber do Senhor coisas sobrenaturais para as nossas vidas. Então, vamos ler o Salmo 64, aprender algo novo do Senhor para nós nesta noite. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem as verá? Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém, irmãos? Irmãos, existe uma lei da vida que nós nunca podemos nos esquecer. Nós precisamos realmente entender essa lei de que o que se planta se colhe. É impossível você plantar sementes de feijão e sair um pé de arroz. É impossível. É impossível você plantar uma semente de abacate e dali sair um pé de manga. O que se planta, se colhe. Agora, nós como cristãos, nós precisamos entender algo. Que se nós começamos a dar fruto em nossa vida, é sobre isso que esse salmo está dizendo. Ele está dizendo sobre a lei da semeadura, mas também está nos dizendo também sobre uma realidade da vida. Você já viu moleque jogando pedra em mangueira sem manga? Vocês já viram isso? Já viram alguém tentando jogar pedra para derrubar um abacate num abacateiro que não tem fruto? Então, se eu e você queremos viver esta vida e nós nos esforçamos para produzir frutos para o reino de Deus, nós precisamos também estar preparados para aqueles que vão nos atacar. Eu vejo que existem muitas pessoas que confundem a lei da semeadura com a verdade do fruto que estamos produzindo. Querido irmão e querida irmã, se você não quer receber um ataque de ninguém,
não faça nada na sua vida. Mas você pode ter certeza que até assim as pessoas vão falar mal de você. Está vendo? Olha lá, está encostado, não faz nada, não produz nada. O Salmo 64 nada mais é do que uma queixa do salmista. Qual é a queixa? Vocês perceberam? As pessoas estão caluniando, as pessoas estão inventando mentiras, as pessoas estão atacando a vida dele. Por quê? Porque na vida dele há frutos. Na vida dele há frutos. Eu e você precisamos entender sobre esse segredo das nossas vidas. Nós estamos plantando, amém? Quantos estão plantando? Eu estou plantando. Todos os dias eu estou plantando. E eu estou plantando para colher muito na minha vida. E Deus tem me dado, graças a Deus, uma boa semeadura. E nós realmente precisamos entender isso. Nós estamos aqui para plantar. Vocês se lembram da parábola lá, onde Jesus disse que o mestre deixou 1 talento para um, 10 talentos para outro e 100 talentos para outro? Depois o rei voltou e pediu conta. O que tinha 100 ganhou mais 100. O que tinha 10 ganhou mais 10. Mas o que tinha 1 enterrou. Então eu não quero ser essa pessoa que vive enterrando os talentos que Deus está me dando. Não rejeita as coisas que Deus está te dando. Pelo contrário, agradeça a Deus as bênçãos que Ele tem te dado. Quanto mais você reclama, quanto mais você olha para o que as pessoas estão dizendo, o mestre é assim, vai acontecer assim. Porque você já percebeu? Você fala alguma coisa que você está fazendo, você tem um monte de gente que fala que não vai dar certo. Então, essas pessoas que se levantam assim, nós precisamos entender. Precisamos entender, nós estamos aqui para semear, amém? Fala assim comigo, eu estou para semear. E eu vou colher. Porque você está semeando o que na sua vida? Essa semana você está semeando o quê? Esse ano você está semeando o quê? Ninguém está semeando pandemia aqui no Brasil, nem na nossa igreja, amém, irmãos? A gente não está semeando isso. É um colapso que aconteceu. Nós estamos semeando a boa semente que Deus deu em nossas mãos. E qual foi a semente que Deus nos deu esse ano? A semente da generosidade. Deus tem nos dado para sermos generosos. E nós temos, graças a Deus, estamos podendo ser generosos. Estamos podendo continuar levando cestas básicas, apoiando o Lar Batista. O pastor Wesley me disse que chegou mais uma criança lá, irmã Edmara, de 5 meses. Precisa de muita oração, amém? Mas precisa de fralda, precisa de leite. No domingo passado a irmã chegou aqui e falou, pastor, ainda está precisando de fralda? Ih, irmã, vai precisar por muito tempo, porque esses meninos vão largar a fralda só quando tiver 3 anos de idade. Não é mais ou menos isso? A sua com quantos anos? 2 anos? Ela é mais espertinha. Eu tive uma lá que demorou um pouquinho mais. A mais velha foi mais rápido. Mas, queridos, Deus nos deu uma semente. Você precisa entender isso. A semente que Deus te dá é para florescer, amém? É para você semear. Não é semente que vem com fungo, não é semente que não vai frutificar. Não, a tua semente vai frutificar. Amém, irmãos? Eu creio muito nisso. Acredito muito nisso. Acredito que Deus tem nos dado essas sementes. Mas eu também me preparo, porque quando Deus nos dá as sementes, acreditem, muitas pessoas vão começar a jogar pedra aonde tem muita manga. E quanto mais fruto nós tivermos, mais pedras vão vir. Amém, irmão? Você está preparado para receber as pedras? E é sobre isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo que ele acredita na lei da semeadura. Ele está dizendo também que tudo aquilo que nós produzimos e damos frutos, muitas pessoas não vão compreender. Por quê? Porque não tem a visão espiritual, não tem a compreensão divina, não tem a compreensão de Deus. Então, se alguém da sua família está falando mal, está se queixando, porque tem gente que fala assim, mas você está indo na igreja na pandemia? Para com isso, você está vindo semear a sua fé, amém, irmãos? Quantos vieram aqui semear a sua fé hoje?
A gente veio semear a nossa fé. E Deus vai derramar e vai multiplicar em nossas vidas, porque estamos semeando a fé. E todo aquele que semeia a fé, ele colhe. E eu quero ser desse que colhe de 100. Amém, irmãos? Eu não quero ser desses que vão esconder, não. Você recebeu uma porção de fé, agora não, eu vou ficar escondido dentro de casa, eu não vou para a igreja porque eu estou com medo. Não, fica com medo de ir no supermercado, de ir no banco, fica com medo até de ir no shopping, mas não fica com medo de ir na igreja, não. Vem semear a sua fé. Porque quando você semear a sua fé, você vai colher uma fé dobrada. Você vai colher muito mais na sua vida. Então é isso que eu e você precisamos entender. O Salmo 64, não é porque Davi aqui ele está murmurando, está se queixando, não, Davi está dizendo aqui para nós o seguinte: existe uma lei desse universo, uma lei que Deus nos colocou para viver, e nessa lei, é a lei da semeadura, o que nós plantarmos com fé, nós vamos colher. E aqui Davi também está nos ensinando o seguinte, que quando vier a colheita, nós vamos produzir frutos. E quando tiver fruto, não fica com medo do que as pessoas vão dizer. Medo você tem que ter é de você viver uma vida na mediocridade e não produzir nada. O profeta Joel diz lá para nós que nos últimos tempos ele daria o Espírito Santo dele, e então as pessoas mais experientes teriam sonhos, teriam visões. Olha que bênção, a gente hoje aqui, o irmão Abreu aqui cantando, louvando a Deus, semeando. Vai passar de 180, irmão Abreu, amém? Vai passar de 180. E eu vou juntinho do Senhor, nós dois aqui cantando o hino, louvando a Deus, porque nós estamos aqui semeando uma semente que é eterna. Não é uma semente humana, é uma semente sobrenatural, amém, irmãos? Essa palavra é sobrenatural. Essa palavra é sobrenatural, e o nosso Deus é sobrenatural. Deus é Deus de milagres, fala isso comigo. Deus é Deus de milagres, fala comigo. Deus é Deus de milagres, Ele é Deus poderoso. E aí as pessoas começam a falam mal, armam conspirações, atacam, emboscadas, planos malignos. Olha que coisas terríveis que ele está dizendo. Mas o que ele diz para nós? Verso 9 e verso 10. Acalma a tua alma. Amém, irmãos? Acalma a tua alma. Deus está cuidando de você. Amém, irmão? Amém? Deus está cuidando de você. Em outras palavras, o Davi está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: se preocupa em semear. E para de ficar preocupado com o que os outros estão dizendo. E para de ficar afetado com o que os outros estão fazendo contra você. Verso 9 e verso 10. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Refletindo no que Ele fez aonde? Na vida dele. Amém, irmãos? Eu e você estamos vivendo para sermos notados mesmo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para sermos notados mesmos. Não fica achando que você não é notado, você é notado. A partir do momento que você disse na sua vida: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu creio que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivendo ali à destra do Pai e reina sobre tudo e sobre todos, você começou a ser uma pessoa notada. As pessoas estão notando. Já percebeu? Um monte de gente faz coisa errada, mas quando fala que é um pastor, já percebeu? Aí o noticiário fica, não é só uma notinha ali de 30 segundos, não, é um noticiário de 5 minutos, porque nós recebemos uma semente sobrenatural, amém, irmãos? Uma semente sobrenatural. Eu não estou falando de religião aqui não, irmãos. Eu estou falando de semente que vem de Deus. Nós recebemos algo de Deus para as nossas vidas, algo que Deus quer que a gente multiplique, porque nós somos notados. Isso não é para você se vangloriar, se achar o tal, não. Vive a tua vida na fé em Cristo Jesus, semeie. As pessoas começam a te procurar, as pessoas começam a anotar a tua casa, anotar a tua vida,
continue a semear. E quando perguntarem o que está acontecendo na tua vida, você fala, é Deus, amém, irmãos? É Deus. Como é que você chegou até aqui? Você fala, foi Deus. Foi a bondade, foi a misericórdia de Deus que me trouxe até aqui. É Deus. Mas como que você fez para receber esse favor de Deus? Verso 11. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Amém, irmãos? É Deus, busque a Deus. Se você não sabe qual é a semente que você está semeando na sua vida, busca a Deus hoje. Senhor, qual que é a semente que o Senhor me deu? Não fica pensando que é coisa do outro mundo, coisa difícil, coisa complicada, que você precisa de um anjo para vir para dizer para você, que você precisa de uma voz, ou você precisa ter um sonho, ou você precisa ter um profeta para vir para falar para você. Não, você não precisa disso. Ele te deu o Espírito Santo, amém? Onde o Espírito Santo está? Dentro de nós. Dentro de nós. E o Espírito Santo está dentro de nós para quê? Para a gente ficar maluco? Não, o Espírito Santo está dentro de nós para nos levar à vontade de Deus, para nos mostrar o que Deus quer que a gente faça. O que Ele quer que a gente faça, pastor? Que a gente viva, amém? O que a semente faz? Você já viu como é que é o preparo da terra? Joga a semente, joga o adubo, espera a chuva chegar. Por isso que eu estou orando pela chuva. Porque todos os campos foram semeados, agora do final de setembro até agora. As chuvas precisam vir, amém, irmãos? Para que seja uma grande colheita nessa nossa nação. Então ore pedindo chuva, porque os campos já estão preparados. E agora nós precisamos das chuvas, para que possa frutificar a semente que Deus tem para dar. A semente do abacate vai dar abacate. A semente da laranja vai dar laranja. E a nossa semente vai dar o quê? Eu não sei, pastor. Bem, se você não sabe, você tem um problema seríssimo. Jesus disse que eu e o Pai somos um, para que vocês sejam um com o Pai. Então, qual que é a nossa semente? Nossa semente é de Cristo. Então o que a gente tem que viver? A gente tem que viver como Cristo. O que Ele está dizendo aqui? Alegrem-se os justos no Senhor e busquem nele refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. É porque você está achando que a coisa é difícil, que a coisa é complicada, mas não é. Ele te deu a vida. Ele te deu a família. Ele te deu oportunidades, abriu portas para você trabalhar, abriu portas para você conhecer pessoas. Pensa hoje, nome de 5 pessoas que você conhece, pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas até que estão duvidando da própria fé. Você é a semente de Deus para frutificar sobre estas vidas, amém? Você é a semente de Deus para orar por essas vidas. Pastor, então o que eu tenho que fazer? A gente se preocupa muito em fazer muito e ser de menos. Ele diz aqui, vou ler novamente, quero ver se você mata a charada do texto. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. O que você tem que fazer? Você tem que ser. Estou entendendo, pastor. Porque a gente vive na sociedade do ter. A gente vive na sociedade de que a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter carro, a gente tem que ter coisas, a gente tem que ter tudo fora de nós. E aqui ele está dizendo, alegrem-se os justos. Quem que te tornou justo? Diz comigo, Jesus Cristo me tornou justo na cruz do Calvário. Fala comigo. Jesus Cristo me tornou justo na cruz do Calvário. Nós somos os justos. Continua sendo justo, amém? Continua sendo justo porque picareta está esparramado sobre a face da terra. Mas o justo não. O justo ele floresce. Se você fizer uma pesquisa aqui nos Salmos, você vai encontrar mais de 100 salmos que ele vai falar sobre esses justos. Ele vai falar que o justo, ele florescerá como alvorada.
ele florescerá e ele brilhará como as estrelas do céu. Ele se multiplicará como os peixes da natureza. Ele manifestará a glória de Deus como os astros manifestam a glória de Deus. O justo. Quem é o justo? Aquele que confia em Cristo Jesus. Aquele que busca Cristo Jesus, ele se tornou justo. E agora o que ele faz? Ele vive da maneira reta. Agora então, o apóstolo Paulo vai falar, então, você que roubava, não rouba mais, amém? Você que mentia, não mente mais, amém? Você que implicava a vida do outro, você não implica mais. Ao contrário, agora você abençoa. Agora você ajuda. Agora você ora. Agora você aconselha. Agora você leva a pessoa adiante. Agora você coloca a pessoa no trono da graça de Deus e Deus abençoa essa vida. E Deus transforma essa vida. A pessoa me perguntou assim, pastor, como que o senhor confia assim nessas coisas? Como o senhor confia assim tanto em Deus? Eu falo assim, é simples. Ele não mente. Amém? Ele não é falso. Ele é verdadeiro. Ele é simples. E ele diz que se nós formos um coração simples, simples como das crianças. Ele fala para os discípulos lá, vocês lembram? Que ele pega uma criança e fala, vocês têm que se tornar como uma criança aqui. Ele fala lá para o Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas a semente de Deus está aí dentro de nós, amém? O que eu e você precisamos então fazer? Fazer o que um bom agricultor faz. Prepara o terreno, aduba o terreno e espera as chuvas de Deus vir. Prepara o teu coração. Para de se preocupar com religião, se preocupar com coisas exteriores e se preocupe mais com você. Ajuste mais a sua mente a ser reto diante de Deus. Ajuste mais seu coração a ser reto diante de Deus. Ajuste mais a sua vida. Adube a sua vida para que as sementes de fé floresçam cada vez mais e cresçam cada vez mais. Como que nós vamos adubar? Oração, palavra, comunhão, participar da igreja, servir a Deus. Tem um alvo na sua semana. Eu tenho alguns alvos para mim que já vivo há muitos anos. Eu tenho um alvo de não passar um dia sem falar de Cristo para alguém. Eu tenho um alvo na minha vida também de não passar uma semana sem poder ajudar alguém. Eu ainda quero chegar à fase que eu quero dar uma cesta básica por semana. Eu estou dando uma cesta básica por mês, mas eu quero chegar à fase de dar uma cesta básica por semana. Agora eu fiz o compromisso de doar dois pacotes de fralda lá para o Lar Batista. Semeia na vida das pessoas. Semeia na sua família. Tem gente que fala que é reto, que é justo, mas que vive numa conturbação familiar. Encrenca atrás de encrenca. Não, seja reto, seja justo lá na sua família. Seja esse que busca refúgio no Senhor e descansa em Deus. Seja esse que tem um coração limpo, tranquilo, perdoa quem você tem que perdoar, honra quem você tem que honrar, honra o teu pai, honra a tua mãe. Tem gente que quer honrar mais igreja e líder de religioso do que honrar pai e mãe. Isso está errado. Isso é coisa de seita. A palavra de Deus é clara, o mandamento é honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Então cuida lá da tua família. Tiago fala que aquele que não cuida dos domésticos, aquele que não cuida dos seus, não é digno de ser chamado filho de Deus. Então cuida dos seus, cuida da sua casa, cuida da sua família. Seja justo diante de Deus, semeia sementes de fé, e você vai ver, a sua colheita será sempre grande, e eu desejo que a sua colheita seja cada vez maior. O nosso desafio aqui nessa noite, queridos irmãos, é compreendermos essas duas leis da vida. A lei da semeadura e a lei de que somos notados por aquilo que nós somos. E o nosso principal desafio é viver com Deus. Amém? Viver com Deus. Vive com Deus. Torna Deus o teu refúgio.
torna Deus a tua força, torna Deus o guardião da tua salvação. Vive com Ele, ande com Ele e veja as coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero orar. Feche seus olhos nesse momento. Naquele em que Deus tocou o teu coração, você vai colocar a sua vida. Você vai hoje fazer um compromisso com Deus. Se você tem deixado, não tem acreditado nas sementes que Deus tem te dado, então peça hoje: Senhor, eu quero acreditar nas sementes que o Senhor tem me dado. Eu quero viver agora de fé em fé. Se você está aí chateado porque as pessoas estão te atacando, falando mal contra você, se levantando contra a sua vida, primeiramente avalie se isso realmente é verdadeiro. Se não for, perceba se isso tem a ver com a vida que você está vivendo diante de Deus. Se for por causa da vida que você está vivendo diante de Deus, então ore para que essas pessoas sejam esclarecidas da vontade de Deus. Se você tem negligenciado o cuidar do seu coração, da sua mente, para que o seu coração e a sua mente sejam terreno fértil das sementes sobrenaturais e poderosas de Deus, então peça hoje: Senhor, tira de mim tudo aquilo que atrapalha, tira toda a erva daninha, todo o rancor, tira de mim todo o ódio, tira de mim tudo aquilo, Deus, que atrapalha a minha fé crescer, florescer e avançar cada vez mais. Tira de mim essas coisas. E eu quero te dizer que hoje, em nome de Jesus, saia daqui para viver uma grande aventura de colher 100 por 100, em nome de Jesus. Pai querido, nessa hora, ó Pai, eu oro, ó Deus, para que o Teu Espírito faça, ó Deus, transformação em nós, nos liberte, ó Deus, das vitimizações, nos liberte, ó Deus, dessas preocupações mesquinhas, e nos leve, ó Deus, realmente a essa profundidade da Tua justiça, da intimidade, do cuidado do Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua força e a Tua graça, para anunciarmos, ó Deus, da Tua vontade, anunciarmos da Tua verdade, anunciarmos do Teu querer, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais perseverar em fazer a Tua vontade, em viver dentro da Tua vontade, ó Pai querido. Que nós possamos cada dia mais confiar, ó Deus, e que nós possamos crescer de fé em fé, de glória em glória, em direção ao Senhor, ó Pai. Porque Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa força e Tu és a nossa alegria. O Senhor é quem age em nós, o Senhor é quem cuida de nós. Por isso, Pai, nos fortalece, nos ergue nesta noite, para vivermos, ó Deus, uma vida de fé, com intensidade, com profundidade, com verdade diante do Senhor. Usa-nos, ó Deus, a cada dia mais para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.